Então, qual a ideia aqui? Primeiro é te mostrar, né? É te mostrar aqui a radiciação, tá? Quem deixar... bom, então vamos lá. Início de tudo, né? Radiciação, tá? Raiz aqui, galera, ó, raiz enésima de A. O que é esse N aqui? O que quer dizer esse N? Esse N aqui é o meu índice, beleza? É o meu índice, tá? Esse meu A aqui, tá? Esse meu A, beleza? É o meu radicando. E a minha raiz mesmo, esse parece um V, né? Com um tracinho pro lado, tá? É a minha, né? É o meu radical, tá bom? Beleza? Então, se eu faço, por exemplo, raiz, né? Esse daqui é meu radical. Raiz de 4, isso dá 2, beleza? Tá? 2 aqui é a minha raiz. Beleza, galera? Tranquilo? Tá? Então, só pra gente já entender a lógica. Eu vou ter o meu índice da minha raiz, radical e radicando. Tá bom? Para começar a brincadeira. E agora, bom, considerações, algumas considerações importantes, né? A primeira que eu faço aqui, né, é a respeito da raiz quadrada, tá? A respeito da raiz quadrada, tá? A raiz quadrada, essa raiz que eu coloquei de 4 aí, tá? Aqui o índice, galera, raiz quadrada, o índice dela é 2, tá? Só que a gente não tem o costume de colocar esse índice 2, então fica assim, tá? Quando tu vê algo desse tipo aqui, é porque é raiz quadrada, tem um 2 aqui, tá? Só que a gente não precisa colocar. Agora, presta atenção, né? Quando eu tenho o meu N maior ou igual a 3, quem é meu N? Meu N é o índice. Quando eu tenho esse N maior ou igual a 3, aí, né, você tem que colocar o índice, né? Por exemplo, raiz cúbica de 5, tá? Por exemplo, raiz, né, quinta de 7, tá bom? Acima de 3, você tem que colocar o índice ali, né, bonitinho. Beleza? Dúvidas até aqui, galera? Pra galera que tá chegando agora aí, boa noite, beleza? Deu Oscar, Kaique, tá? Vamos avançando, hein, galera? Tá? Vamos avançando aí. Dúvidas? Coloquem no chatzinho aí, tá bom? Vamos para as propriedades. Algumas propriedades aqui, né, que serão interessantes aqui, tá? A raiz de ordem n de um número real positivo sempre é positivo. Beleza? Então, a raiz de ordem n de um número real positivo, tá? Sempre é positiva. Então, eu posso ter uma raiz aqui qualquer, tá? Por exemplo, de 4, de 27, de 30, de 32, enfim, tá? Sempre vai ser um cara, né, positivo, tá? Raiz de 9, 3, tá? Então, a raiz aqui eu posso ter raiz quadrada, raiz cúbica, raiz de índice 5, 8, independe, tá bom? Olha a segunda, a raiz de ordem ímpar de um número real negativo sempre é negativo. Aí toma cuidado, tá? Se eu tenho, por exemplo, ó, raiz de ordem ímpar, então vamos botar aqui, ó, um índice 3, raiz de menos 27, tá? Raiz cúbica de menos 27, tá? Professor, eu já ouvi falar que não tem raiz, né, raiz de número negativo. Raiz de índice par, não. De índice ímpar, 3, 5, 7, 9, existe. Tanto que esse daqui, raiz cúbica de menos 27, 27, galera, né, é 3 ao cubo, 3 elevado a 3. Tá? Que eu corto esse 3 com 3, sobra um menos 3 aqui. Então, raiz cúbica de menos 27 é menos 3, beleza? E não só 3, tá? Então, eu posso ter outras raízes aqui de índice ímpar, eu posso ter um cara negativo dentro do meu radical, não vai ter problema algum. Agora, olha 3 aqui. Não existe no campo dos reais
a raiz de ordem par de um número real negativo. Isso daqui, ó, raiz quadrada, por exemplo, de menos 1, tá? Isso daqui, ó, não existe nos, né, ó, vou botar o R aqui de real, no conjunto dos números reais, é isso que eu quero dizer, tá? Isso daqui vai existir quando a gente for estudar números complexos, aqui não. Então, eu não tenho, por exemplo, eu não posso ter uma raiz quarta de menos 16, tá bom? Eu não posso ter uma raiz de índice par e um cara aqui, né? Ó, raiz de ordem par de um número real negativo. Eu não posso ter isso daqui. Nos reais, volto a afirmar, nos complexos, sem problema algum. Beleza, galera? Tranquilo? Vamos avançar aí para o próximo quadro, tá? Essas ideias aqui são bem tranquilas. E agora, claro, as propriedades aqui, aí vão começar as propriedades mais que você, né, vai se deparar, né, de fato, né, que você vai se deparar, tá? Então, vamos lá. Ó, a primeira é o seguinte: se eu tenho, por exemplo, raiz, tá, enésima de A, tá bom? Isso daqui, ó, eu pego e elevo isso daqui a N, tá bom? Eu elevo isso daqui a N. Isso vai ser igual a A, tá bom? Então, eu tenho raiz enésima de um índice qualquer, raiz de A. E eu pego esse cara e elevo a N. Isso daqui vai dar A. Professor, eu aprendi a cortar, né? Aí eu vou te dar um exemplo aqui prático, beleza? Então, eu tenho, por exemplo, uma raiz cúbica aqui de 7. E aí eu pego esse cara aqui e elevo, beleza? A 3, tá? Olha o índice dela, 3. Eu estou elevando a 3, aí, ó, na prática, eu posso cortar esses dois caras. E aí me sobra o 7. Beleza? Tranquilo? Por isso que tu vê também, né? Vou te dar outro exemplo aqui. Raiz, né, quadrada de 3 e aí elevado a 2. Né? E aí você vê a galera fazer isso. Corta o 2 com a raiz. Essa raiz é índice 2, por isso que tu corta 2 com 2 aqui. Beleza? E aí sobra o quê? Sobra o 3. Tá bom? Beleza? Fala aí, Eduardo. Boa noite aí, galera. Vocês estão chegando aí, tá? Então, galera, a primeira, as propriedades já começaram, né? Já dei 3. Essa daqui é a quarta propriedade, só que já começa as propriedades já que são operacionais. Você vai viver isso na prática, tá? Então, vamos para a quinta, beleza? Para a quinta, tá? A quinta é o seguinte: se eu tenho um x elevado a n, tá? Isso é igual a y elevado a n, tá? Então, olha só que interessante. X tem que ser igual a y, tá? Vou te dar um exemplo, fica tranquilo. Tudo a gente vai fazer exemplo aqui. Por exemplo, x ao quadrado, tá? Vai ser igual a 5 ao quadrado, tá? Se somente, se o que tem que acontecer? Bom, x ao quadrado é igual a y ao quadrado, olha só. Expoente é igual nos dois, então a base tem que ser igual. Então esse x aqui, x é igual a 5, né? Tem que ser 5. Tá bom? Propriedade bem fácil, né? Bem fácil, tá? Sexta propriedade. A sexta diz o seguinte: se eu tenho um radical aqui, tá? De índice n, tá bom? E dentro desse meu radical eu tenho um a vezes b, tá? Isso daqui, né, vai ficar assim, ó, raiz enésima, mantém o índice de a, vezes raiz enésima de b. Professor, dá um exemplo prático aí para eu entender essa lógica. Calma aí, já vou te passar então. Então vamos lá, por exemplo, raiz de índice 2, né, não preciso colocar, e aí eu tenho dentro desse cara 2 vezes 3.
Como é que vai ficar isso? Isso daqui é a mesma coisa que isso daqui, galera. Ó, raiz de 2 vezes raiz de 3. Dúvidas aí? Tranquilo? Beleza, galera? Tá? Qualquer dúvida, coloca no chatzinho que eu tô de olho, tá bom? Show. Ó, outro exemplo. Eu tenho uma raiz, né, cúbica aqui, né, o meu índice cúbico, tá? E eu tenho 5 vezes 7, tá? Como é que vai ficar isso? Bom, o meu radical aqui, né, é um índice 3, então vai ficar 5 aqui, e repito, meu radical de índice 3 aqui, e vezes 7, né? E o 7 aqui dentro, né? Tá bom? Então, galera, isso daqui é uma propriedade importantíssima. Você vai utilizar isso daqui demais, beleza? Muito, tá? Vamos avançar. Olha a sétima. A sétima é o seguinte. Digamos que eu tenha uma raiz aqui, tá? Uma raizona, tá? Enésima também. Quando eu boto N aqui, galera, é porque eu quero, né, generalizar. Aqui eu posso botar qualquer índice. 2, 3, 5, 1000, enfim. Tá bom? De A, e esse A, B aqui, são letras, mas digamos que represente números, tá bom? Eu só estou generalizando, tá? Raiz enésima de uma fração, né? Eu vou fazer a raiz, né, do numerador sobre a raiz, né, enésima sempre do denominador, tá? E aí um exemplo que eu te dou aqui, sempre, né, com exemplo para você não, né, não ficar perdido, né? Raiz cúbica, por exemplo, tá? De 4/5, tá? Como é que fica isso? Bom, é uma raiz que pega a fração toda. Bom, eu faço a raiz cúbica do numerador sobre a raiz cúbica do denominador. Belezinha, galera? Tranquilo? Beleza? Fácil, né? Simples, tá bom? Oitava. Essa propriedade aqui, ó. Se eu tenho uma raiz, tá, enésima, e eu tenho um A aqui dentro da minha raiz, ele está elevado a M, né? Isso daqui, né, é a mesma coisa que A elevado a M sobre N. Tá bom? Isso daqui a gente viu, né? A gente viu o contrário, a gente viu a volta, né? A gente viu A elevado a menos M sobre N lá em potenciação. Isso daqui dava origem à raiz. Lembra disso? Tá na nossa aula, beleza? Tá? E aí, show. Vou te dar um exemplo. Fica tranquilo. E aí, professor, como é que seria o exemplo desse cara? Tá, mas primeiro deixa eu só te mostrar o seguinte aqui, né? Esse cara aqui, ó, esse cara aqui, né, o meu M, tá? O meu M é o meu numerador. E o meu N aqui é o meu denominador. Tá? O meu M, perceba você, ele vira o quê? Ele vai como meu expoente, tá? E o meu N, ele vira, que é o meu denominador, ele vira o quê? O meu índice, tá? Então, toma cuidado com isso. Toma cuidado com isso, tá? Toma cuidado com isso. Então, ó, por exemplo, vou te dar um exemplo aqui legal. Ó, raiz cúbica de 5 ao quadrado. Beleza? Tá? Isso daqui vai ficar o quê? Ó, o 5, né, a base aqui vai manter. E aí eu venho, o 2 vira, meu expoente aqui vira numerador e o 3 denominador. Então vai ficar 2 sobre 3. Tranquilo, galera? Beleza? Beleza? Show? Dúvidas aí? Tá? Da mesma forma, né, que a gente pode pensar, né, por exemplo, 6, né, elevado a 7 sobre 2, 7 meios.
né? Como é que fica isso? Fica 6, né? Opa, o denominador, o 2, vira meu índice. Ah, beleza. Não preciso colocar 2, né? Porque é raiz quadrada. E o 7, que é o meu numerador, vem como expoente. Aqui. Fácil, galera. Tranquilão? Beleza, né? Vamos avançar, então, né? Vamos avançar. Tá fácil. Tá? A nona. Tranquilão? Coloquem aí dúvidas, coloquem nos comentários aí, tá? Então, a nona. Raiz, tá? De n aqui, enésima, vamos botar enésima aqui, de a elevado a n vezes b, por exemplo. Tá bom? Beleza? Isso daqui vai ser o quê? A raiz enésima de b. Tá? Professor, o a gente tirou ele, a gente conseguiu tirar ele, é isso que aconteceu? Sim. Vamos fazer um exemplo prático, como sempre, né? Para você ver aqui. Kaique tá de boa? Felipe, Eduardo, tá tudo tranquilo? Deu voz? Light? Tá light, né? Então vamos lá. Né? Olha o exemplo que eu vou te dar aqui. Um exemplo interessante. Raizona aqui de 2 ao quadrado, 3 ao quadrado, 5 vezes 7. Essa raiz aqui toda. Tá? Uma raiz quadrada de 2 ao quadrado, 3 ao quadrado, 5 vezes 7, né? O que eu quero dizer com essa propriedade? Sabe o que vai acontecer? Isso daqui, ó. Como é o índice aqui, galera, é 2, é como se eu pudesse cortar esse 2 com esse 2 e esse 2 com esse 2. Aí o que vai acontecer? Esses caras, eles vão conseguir o quê? Cair fora do meu radical. Então fica o 2 e eles saem fora se multiplicando, não se esqueça disso. Porque eles estão se multiplicando aqui dentro, tá? Ó, raiz, tá? E o 5 e o 7, pô, o 5 e o 7 ficaram, né? Não teve como, tá? 5 e 7 ficaram. Eu posso multiplicar, professor, 5 vezes 7? Pode, 35, fica à vontade, tá? E eu posso multiplicar o 2 vezes 3? Pode, fica assim, ó, 6 raiz de 35. Tá bom? Beleza? Professor, eu posso, né, voltar com esse 6 para dentro da minha raiz? Sim. E aí, o que vai acontecer, galera? Esse 6, tá? Quando eu volto com ele para dentro da minha raiz, tá? Agora presta atenção. Quando eu volto com 6 para dentro, vai ficar assim, ó. Vai ficar raiz. O 6, a raiz aqui, o índice na 2, então o 6 até entra, só que ele vai ter um porém. Ele vai ter que elevar, ele vai ter que estar elevado, vai entrar, só que ele vai ficar elevado ao valor do índice aqui. Se o índice é 2, é 2. Se o índice fosse 5, seria 6 elevado a 5. Só isso. Claro que multiplicando pelo 35 que já está lá dentro. Tá bom? Então tem um retorno. Eu posso entrar com... Eu poderia entrar só com 3 aqui e deixar o 2 de fora? Sem problema. Tu poderia entrar com 3 e deixar o 2. Olha só como é que ficaria. 2 de fora, boto a raiz, o 3 entrou, só que o 3 ele tem que estar elevado ao quadrado. E o 5 e o 7 já estavam lá dentro. Belezinha? Tranquilo? Show, né? Então vamos lá. Outro exemplo aqui para você, né? Para você, outro exemplo, tá? Se liga no outro exemplo aqui. Ó, raiz, né, de 3, 5 ao cubo, 5 ao quadrado, vezes 5 ao quadrado, vezes 7 ao cubo, tá? Aí vamos usar a mesma ideia, né? Vamos usar a mesma ideia. Ó, o índice não é 3, então tudo que for 3 ou múltiplo de 3 eu posso cortar. Ó, o 3 com a raiz. Então o 5 sai e o 7 também sai. Então fica 5 vezes 7 raiz cúbica, né? Ó, o 5 ao quadrado não deu pra fazer nada, ele fica ali. Poderia botar 25, não tem problema algum, tá? Beleza, galera? Tranquilo? Poderia, né, deixar, tá bom?
Último exemplo aqui, tá? Seria raiz, tá? 3 a quarta vezes 5 ao quadrado vezes 7, por exemplo, né? Como é que ficaria esse cara? E, professor, agora, ó, eu tenho 4. Todo múltiplo desse meu índice eu posso cortar, como se eu estivesse simplificando? Sim. Então, aqui é como se fosse 2. Eu posso cortar o 4 com esse 2 aqui. Eu tiro o 3, ele vem para cá para fora. Só que, olha só, o 4, quando eu divido por 2, quando eu simplifico o 4 por 2, dá 2. Então, o 3 vem para cá para fora, elevado ao quadrado. Professor, quer dizer, então, que se fosse 3 elevado a 8, eu ia simplificar o 8 com 2. 8 dividido por 2 dá 4. Sairia o 3 a quarta? Exatamente isso. Beleza? Então, ó, o 3 e o 4 simplifiquei com 2, sai 3 ao quadrado. E, professor, o 2 aqui do 5 eu simplifico direto, sai o 5 também. E o 7? Pô, o 7, coitado, ficou, não deu para fazer nada com o 7. Tranquilão, tranquilão, tranquilo, né? Isso daqui são propriedades que você vai utilizar, galera, você vai utilizar isso daqui direto, beleza? Direto, tá? Então, se tiver pane, avisa, tá? Isso daqui é importantíssimo. Lembrando que todo esse bisural aqui vai estar em PDF para você, tá? Vai estar em PDF, tá bom? Então, vamos lá, vamos avançar de quadros. Já fomos para a 9ª, né? Vamos avançar para a 10ª propriedade, que é o quê? Essa daqui, ó. Raiz, tá? Enésima de A elevado a M. Só que aí, se liga. Eu vou fazer isso daqui, ó. Eu vou fazer isso daqui. Se eu multiplico, tá? Se eu multiplico, por exemplo, vou repetir ela aqui de novo, tá? Eu tenho N aqui e tenho A elevado a M, tá? Galera, se eu multiplico o N aqui, o meu índice, por um número K, eu multiplico o meu M, o meu expoente aqui de quem está dentro, por esse mesmo número, tá? Eu posso fazer isso? Posso fazer isso. De boa, sem problema algum, tá? Então, por exemplo, um exemplo clássico aqui para você, né? Eu tenho raiz aqui de 2 ao cubo, tá? Digamos que eu multiplique por 4, tá? Então, aqui é como se fosse 2, né? Tá? Então, ó, eu vou multiplicar, né, aqui por 4. Por 4. Se eu multiplico 2 por 4, eu tenho que multiplicar quem está dentro aqui também por 4. Beleza? Então, fica desse jeito agora, né? Fica desse jeito agora. Ó, raiz, né? De índice agora, 8 elevado a dentro aqui, né, do meu radical 2, 3 vezes 4, 12. Sim ou não? Beleza? Tranquilo? Tá? Simples, né? Tranquilão? Isso daqui tem uma lógica, né, galera? Qual é a lógica disso? Por exemplo, se eu tenho raiz de 2 ao cubo, né? Vamos colocar ela em forma de... como a gente viu, vamos elevar uma fração. Fica assim, né? 2, 3 ao quadrado, não é isso? Raiz de 2 ao cubo é a mesma coisa que 2 elevado a 3 meios, né? É isso daqui. Então, quando a gente fala que multiplicando o índice, a gente multiplica também o expoente de quem está dentro, fica de boa. É porque aqui, ó, você multiplica por 4 em cima, na fração, e multiplica embaixo. A gente aprendeu isso, né? Aí, isso daqui, né, logicamente, vai ficar 2 elevado a 12 oitavos, que nada mais é do que 2, aí vem, ó, lembra? O denominador vira o índice. E esse 12 desce como expoente. Ó, é a mesma coisa, professor. É a mesma coisa, tá? Isso que eu quero... A gente está destrinchando aqui todas as propriedades de radiciação, dos radicais. Beleza? Tá? Para a gente não ter pane aí. Beleza? Bom, 11ª, tá? Eu tenho
raiz enésima, tá bom? Raiz enésima. Vamos botar um M aqui. Na verdade aqui é M. E aqui dentro eu tenho uma raiz, aí sim, enésima aqui, N. Aqui eu tenho M de Maria. E aqui eu tenho N de nariz, beleza? Tá? E eu tenho o Azinho aqui dentro, um carinha aqui dentro, tá bom? Isso daqui é a mesma coisa que eu faço esse índice, só que eu multiplico o M vezes o N. Ó que bonito. M vezes o N. Tá bom? O meu índice, ele fica multiplicado pelos, né? É a multiplicação. Esses dois se tornam um radical. E o índice é a multiplicação dos dois índices. Acabou. E o A aqui dentro, tá? Professor, exemplo. Ó, olha aqui, que maneiro. Por exemplo, raiz, aí cúbica, aí eu tenho uma raiz quadrada de 5, tá bom? E aí, como é que fica? Ó, fica uma raiz só, e os índices, quando tem assim, ó, perceba que não tem ninguém aqui no meio, tá? Dos índices, dos radicais, tá? Então eu multiplico 3 vezes 2. 3 vezes 2, tá? E mantenho 5 aqui dentro. Então vai ficar o quê? Raiz, né, de 6, raiz sexta de 5. Beleza, galera? Tranquilo? De boa, né, Kaique? Tranquilão, né? Show, beleza. Tá? Fácil, né, galera? Fácil. Tá? 12ª, né? 12ª aí. 12ª. Então, vamos lá. Bom, essa daqui é fácil, né, galera? Tranquilo. Entenderam, né? Se não entendeu, coloca aí coloca aí embaixo, tá? Agora, vamos lá. Se eu tenho, presta atenção agora. Raízes enésima de um cara aqui, tá? É elevado a um M aqui qualquer, tá? O que vai acontecer? Eu vou ter essa raiz aqui, ó, enésima de A, e esse M aqui, ó, olha o que vai acontecer com ele. Esse Mzinho aqui, tá? Ele entra e vira expoente do A, tá? Então, ó, o M entra e ele fica aqui, ó, M. Tá bom? Beleza? Tranquilo? Tá? Então, ó, exemplo. Por exemplo, raiz cúbica de 2 elevado a 5, a quinta. Elevado à quinta potência. Tá? Bom, eu mantenho o meu índice aqui 3, o 2 e o 5 ele vem para dentro, ele fica como expoente aqui no meu 2. É isso que acontece. Tá bom? Professor, dá para fazer mais alguma coisa aqui com esse cara? Dá, ó, já vou te dar uma dica interessante. Eu tenho raiz cúbica, né? Esse 2 a quinta eu posso destrinchar ele em 2 elevado a 3 vezes 2 elevado ao quadrado, não é isso? Ó, propriedade de potência, né? Eu mantenho a base aqui 2 e somo os expoentes. 3 com 2, 5, volta para cá para cima. Por que eu fiz isso? Porque perceba que eu fiz nascer um 2 ao cubo para quê? Para exatamente cortar, aplicar a propriedade que a gente aprendeu anteriormente, ó. Eu corto esse 3 com esse 3, então eu consigo tirar um 2 e vem para cá para fora. Então eu fico com um 2 aqui e o outro cara não vai ter jeito. Vai ficar raiz cúbica aqui de 2 ao quadrado, aí eu posso botar 4, né? 2 ao quadrado, 4. Tá? Então essa é a forma simplificada desse raiz cúbica 2 à quinta. É isso daqui. Tá? Então sempre que você quiser, né, simplificar, né? O que você pode fazer aqui? Você pode arrumar sempre um cara com expoente igual ao do teu índice, para você cortar, tá? Mestre, se tiver um número fora do radical de dentro, na 11,
Fora do radical de dentro. Ah, tá. Aqui, né? Por exemplo, vamos lá. Vou fazer aqui embaixo, tá? Ó, esse cara aqui, né? Esse cara aqui, ó, vou puxar ele pra cá, tá? Ó. Então, ó o que o guerreiro perguntou. Interessante, né? Eu tenho raiz cúbica, eu tenho 2 aqui, ó. 2, né? Aí, raiz, né? Aí aqui é quadrada, né? Raiz quadrada. Vamos botar um 2 só pra... né? E 5 aqui. É isso, né? O The Watch que tu perguntou, né? Então, ó, você tem um 2 antes aqui, né? Aí a gente vai aplicar a propriedade que a gente aprendeu antes, que é o quê? Esse 2 ele tem que entrar. Eu não consigo aplicar essa propriedade antes de sumir com esse 2. Como é que eu vou sumir com esse 2? Não tem como ele sair, né? Para fora da raiz de fora. Tem como ele entrar pro 5. Então, ele entra. Então fica assim, ó. Raiz cúbica, raiz quadrada, e aí o 2 entra, ó. Só que o 2 ele fica elevado ao quadrado, né? E tem o 5 aqui, a gente não pode esquecer do 5. Tá bom? Beleza? É isso mesmo, né? Então é isso. Fala, Bruno, boa noite. Beleza? Então fica assim, ó, The Watch. Matou a tua, né, curiosidade, né? Então, ó, raiz cúbica, aí eu fico com raiz quadrada, não vou colocar o 2 não, que é raiz quadrada, tá? 4 vezes 5, 20. Acabou. Fica assim, tá? E aí, beleza. Aí eu multiplico. Fica raiz 3 vezes 2, 6 de 20. Tranquilão? Tranquilo? Show, né? Valeu. Beleza. Então, é isso aí, galera. Tem dúvida? Manda. Beleza? Tem dúvida? Manda. Tá? E para finalizar, as outras, mais duas aí, tá? Antes de entrar na parte de racionalização, que também é muito importante, tá? Vamos lá. Então, aqui, ó, raiz enésima de A vezes raiz enésima de B, tá? Isso daqui, ó, quando eu tenho duas raízes, dois caras se multiplicando e eles têm o mesmo índice, eu mantenho o índice deles, tá? E multiplico quem tiver dentro, tá bom? Professor, e se for diferente? Aí a gente vai fazer outra coisa. Se for igual, tá bom? Se for igual, é isso. E você vai se deparar, né, mais com isso daqui, tá? Com índices iguais, beleza? Fica tranquilo. Se fosse uma turma de CN e PK, aí sim eu até daria, se fosse índice diferente, uma multiplicação. Mas aqui no teu caso, não é. Fica tranquilo, tá? Você vai se deparar mais com isso daqui, tá bom? Então, ó, mesmo índice, tá? Eu multiplico o que tá dentro ali. Então, por exemplo, né? Aí o comum, né, cara? Você vai se deparar, por exemplo, com isso daqui, ó. Raiz de 2 vezes raiz de 3. Ó, é raiz quadrada ambos, né? Então, eu mantenho a raiz quadrada e multiplico quem tá... Não é somar, hein, galera? Tá? Vai ser raiz de 6. Tem gente que pensa que, né, que vai somar. Não vai somar, não. Beleza? Ó, outro exemplo aqui para afirmar. Raiz cúbica, tá? De A ao quadrado vezes, ó, raiz cúbica, tá? De A. Beleza? Então, ó, ambos são raiz cúbica. Eu mantenho a minha raiz cúbica e aí eu multiplico quem tá dentro, o A ao quadrado vezes o A, tá? Fico com a raiz cúbica de A ao... Aí eu aplico a propriedade de potência, né? A ao quadrado vezes A ao cubo. Belezinha? Tranquilo? Né? Fácil, né? Vamos lá, caminhando. E aí, ó, mais uma propriedade interessante. Por exemplo, se eu tenho x aqui, aí eu tenho uma raiz, tá? De m a, tá? Mais ou menos, aí tanto faz. Um y, aí raiz, tá? De m, tá bom? E aqui dentro do radical é o mesmo a, é o mesmo cara. Isso daqui vai ser x mais ou menos y, depende se eu estou somando ou subtraindo, né? E aí eu mantenho a raiz, o índice m,
e o A aqui dentro. Professor, dá um exemplo aí na prática. Sim, ó. Pega essa visão aqui, ó. 2 raiz de 3, tá? Mais 5 raiz de 3. É esse exemplo, ó. Aqui é como se fosse o x, aqui é como se fosse o y. Então, eu vou pegar e vou fazer 2 mais 5. Tá? E olha só, aqui eu tenho raiz de 3 e aqui raiz de 3. Eu mantenho o mesmo índice e o mesmo cara dentro. Então, ó, mantenho a raiz de 3. Isso daqui vai dar 7 raiz de 3. Tranquilo? Beleza? Ó, por exemplo, 8, né? Raiz de 2 menos 3 raiz de 2, né? Eu vou fazer 8 menos 3. Ó, ambos são raiz de 2 aqui, né? Mantenho a raiz de 2. Então, vai ficar 5 raiz de 2. 8 menos 3, 5 raiz de 2. Tranquilo, galera? Beleza? Professor, e se eu tenho, por exemplo, se eu tenho um 8 raiz de 2, né? Mais 2 raiz de 3. Aí não tem que fazer, né? Porque, olha só, aqui é raiz de 2, é até mesmo o índice, né? 2 e 2, raiz quadrada. Só que olha quem tá dentro do radical. 1 é 2, o radicando, né? 2 e 3. A gente só faz isso, só soma e subtrai se for igual. Belezinha, galera? Tranquilo?